O centro das atenções voltou novamente para a Braskem. Após uma proposta tentadora, as ações dispararam e o melhor é que ainda existe o potencial para mais valorização. Diante disso, aqui nesse vídeo vamos comentar se de fato ainda vale a pena entrar nas ações mesmo após tanta subida recente ou se de fato essa negociação pode não sair. Assista esse vídeo então até o final e não se esquecendo de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simple Club. Vamos então aos fatos. Voltando ao dia 5 de maio, o colunista do jornal O Globo, chamado Lauro Jardim, deu um grande furo jornalístico em que indicava que uma empresa ligada ao estado de Abu Dhabi, lá no Emirados Árabes Unidos, tinha um interesse em realizar então uma proposta não vinculante para a compra do controle da Braskem por um valor que ultrapassaria a ordem de 37,5 bilhões de reais. Nessa conversa inicial, então, ficou definido que essa empresa compradora assumiria o controle da Braskem junto com o fundo americano chamado Apollo e que nesse caso essas duas empresas, ou no caso esses dois fundos, pagariam um prêmio de 135% em relação ao valor que a Braskem estava sendo negociada no mercado. E quando a gente pega esses 37,5 bilhões de reais e faz a divisão pelo número de ações, a gente chegaria que essa proposta seria equivalente a pagar R$ 47 por ação, muito acima do que a gente estava vendo ali as negociações do mercado, quando a Braskem girava entre uma faixa de 19, 20, 21 reais. Um prêmio realmente muito robusto. E o interessante é que essa proposta não só seria para os acionistas controladores da empresa, que a gente vai comentar isso mais adiante, mas também seria estendido a todos os acionistas minoritários. E aí sim o mercado ficou bem ansioso, afinal de contas seria uma proposta muito agressiva, uma proposta muito boa e que poderia colocar muito dinheiro no bolso dos acionistas. E olha que isso aconteceu muito antes de qualquer veículo oficial de comunicação, seja da Braskem ou então das suas acionistas majoritárias, revelassem qualquer indício de negociação. Nesse caso, na própria sexta-feira, no dia 5 de maio, as ações chegaram a subir mais de 40%. E na segunda-feira, no pregão seguinte dessa notícia, mais uma alta de 20%. Obviamente, durante isso foi o auge, né? Durante o pregão, até mesmo no fechamento do pregão, as ações não fecharam com essa tamanha valorização, mas ainda assim fecharam muito acima do que qualquer outra empresa na bolsa tivesse sendo negociada. Inclusive, no dia 5 de maio também, a Braskem chegou a soltar ali um fato relevante em que indicava que não existia nenhuma proposta formal, ou seja, o que havia ali no mercado, segundo a óptica da Braskem, seria nada mais do que apenas um rumor de mercado. Só que aí é interessante a gente notar o seguinte: Lauro Jardim é muito conhecido já no mercado financeiro e ele já tem grandes furos jornalísticos em que ele realmente teve a honra, né, de anunciar no mercado, sendo que talvez o grande divisor de águas aí na sua carreira foi quando ele anunciou o Joesley Day, onde ele tinha ali informações privilegiadas que fatalmente iriam impactar bastante o mercado e que nesse caso ele foi a pessoa que iniciou todas as conversas e naquele dia especificamente todas as emissoras, todos os jornais vieram até ele, até o Globo, para procurar mais informações. Obviamente, Lauro Jardim também tem outros casos icônicos, né? Ele já chegou a revelar com exclusividade algumas aquisições de grande porte que também moldariam o curso do mercado, também fariam aquelas ações se valorizarem. Então, somente por ter sido Lauro Jardim dando esse furo de notícia, já fez com que o mercado ficasse mais animado, mesmo que naquele momento específico ainda não tivesse nada oficialmente divulgado pela Braskem. Mas se a confirmação não veio pela Braskem, veio então pela sua acionista majoritária chamada Novonor, que na verdade é a antiga empresa Odebrecht, que se atolou em dívidas, se atolou em escândalo de corrupção e está em recuperação judicial. Inclusive foi uma das maiores recuperações judiciais do Brasil, realmente dívidas bilionárias, mas que nesse caso então fez essa mudança de nome para afastar um pouco do seu passado um tanto quanto conturbado. E no caso, a Novonor declarou então que essa proposta de fato chegou e que seria então expandida para as demais partes interessadas, no caso principalmente a Petrobras, que no caso é a outra acionista em que as duas juntas detêm o controle majoritário da Braskem. E essa informação de quem são seus controladores é de suma importância para a gente entender quais são os próximos passos que a Braskem talvez deve tomar. No caso da Novonor, a gente entende que ela tem grande parte das ações ordinárias, mas em relação às ações ordinárias e preferenciais, ela detém 38% do capital social da Braskem. E a Petrobras, a segunda acionista majoritária que nós temos aqui nesse caso. Só que a Novonor, por ser uma empresa então, em recuperação judicial, ela tem um plano de estruturação de capital, nesse caso tem que vender seus ativos para recompor
repor e talvez pagar aqueles credores. Entre os principais credores que nós temos da Nova Honor, nós encontramos os grandes bancos aqui no Brasil. No caso, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Safra, BNDES. Então, pela empresa não ter capacidade de honrar seus compromissos, ela simplesmente deu como garantia aos bancos que ela iria pagar ou a venda das ações da Braskem. Na verdade, esse acordo já acontece desde o ano passado, mas como o mercado inteiro entrou em uma grande depressão, as ações se desvalorizaram bastante, inclusive da Braskem, os bancos também evitaram pressionar muito a Nova Honor nesse primeiro momento, porque nesse caso, se vendesse a Braskem a um preço muito barato, eles não iriam pegar o dinheiro que talvez eles queriam. Então, os próprios bancos credores estão dando uma certa carta branca para a Nova Honor para alongar um pouco esse período de pagamento, para que quando sim surgisse uma grande proposta pela Braskem, aí os bancos poderiam ir lá e captar o dinheiro. Então, nesse caso, o que os bancos querem fazer é pegar 14 bilhões, que seria ali parte das dívidas que a Nova Honor tem com esses bancos credores, 14 bilhões e o restante virar na própria dívida da nova companhia. Então, 2 pontos aqui principais. Primeiro, que esse furo do Lauro Jardim não surpreendeu tanto os investidores que já estavam acompanhando mais a perto o caso da Braskem, porque desde o ano passado, a gente já tinha um indicativo que a Nova Honor queria e, na verdade, precisaria vender as ações da Braskem para pagar sua grande dívida bilionária, mas também o fundo Apollo, que vai fazer parceria com essa empresa estatal lá de Abu Dhabi, também já dava indicativos que iria fazer propostas. Já fez no passado, só que uma proposta que não agradou os investidores, então seria plausível de pensar que surgiria novamente agora uma proposta, só que agora é um valor fixado maior, que de fato vem acontecendo. Então eu acredito que pelo lado da Nova Honor, a gente vai ter esse indicativo que a venda vai acontecer se de fato ela se tornar uma proposta oficial. E nesse caso, se existir a venda da Braskem, ainda há uma grande oportunidade de alta. Afinal de contas, as ações estão hoje entre 25 a 27 reais, oscilando aqui numa faixa dessa, mas conforme foi dito, as ações podem chegar até 47 reais. Então há cerca de 80% restante de valorização. Não acredito que as ações vão chegar exatamente a 47 reais, mas mesmo que chegue a 44, 45, ainda é uma grande valorização vem à frente. O segundo ponto se refere a uma saída de um acionista controlador muito conturbado, com corrupção no seu histórico, com dívidas históricas. Então, nesse caso, somente a saída da Nova Honor já traria um ganho de governança corporativa gigantesca para a Braskem, que acaba sendo mais um ponto positivo. Já o terceiro ponto positivo que nós podemos destacar é que, no caso, essa compra, essas empresas e o fundo de investimento assumiriam o problema que hoje a Braskem tem lá no Nordeste, com um acidente que iria gerar provisões gigantescas, também bilionárias, bem ali parecido, né, entre aspas, com o Brumadinho, igual a gente já viu na Vale. A Braskem também teria um caso muito grande e teria que fazer provisões gigantescas. Então, nos casos, a empresa que comprar também vai assumir as responsabilidades por esse caso. Então, a compra, se de fato acontecer, ainda é muito boa, porque ainda as ações podem se valorizar muito diante desse caso. Por outro lado, quais são os riscos que envolvem dessa negociação não acontecer? O caso, talvez, que está sendo mais ventilado, é da Petrobras não aceitar essa negociação. Muito porque a atual diretoria agora da petrolífera brasileira não está querendo desfazer de alguns ativos, não quer seguir a mesma filosofia de desinvestimento que as diretorias passadas estavam seguindo. Então, nesse caso, a Petrobras pode não aceitar simplesmente por não fazer parte da sua filosofia atual. Por isso, até mesmo as ações ainda não se valorizaram mais, porque o mercado ainda enxerga um risco residual da Petrobras continuar como uma acionista de grande porte, ou talvez até mesmo uma acionista majoritária, que nesse caso a governança corporativa vai ser ali bem debatida, também não vai soar tão bem assim. Agora, o fato é que dependente do controlador atual sair ou não, no caso da negociação ir avante ou não, a gente ainda vê a Braskem em um nível de preço bem interessante. Obviamente, não tanto com o mesmo potencial de valorização, mas ainda assim a empresa está barata, mesmo que ela não viva talvez seu melhor momento operacional. Ela até divulgou seus resultados agora, em que indica que o volume de vendas recuperou um pouco nesse primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre do ano anterior, não tanto igual ao primeiro trimestre de 2022, mas pelo menos entre esses 2 trimestres passados já apresentou uma leve recuperação, que é um bom indicativo. Além do mais, o spread, né, entre o que ela vende de polietileno, polipropileno em relação às commodities que ela compra, também não atingiu o mesmo patamar lá do primeiro trimestre do ano passado. Então, resumidamente, o volume de vendas melhorou um pouquinho em relação ao último trimestre que a empresa apresentou, mas ainda assim aquém ao ano anterior, ao primeiro trimestre do ano anterior. A mesma coisa com o spread. Então, por isso, os resultados da empresa não estão mais no seu auge. Porém, ao mesmo tempo, o mercado já precificou isso. E as ações até mesmo estão mais baratas,
mais descontadas, mesmo diante de resultados talvez não tão excepcionais que a empresa venha a ter. Por isso as ações, ao meu ver, continuam vantajosas, independente se acontecer uma compra ou não. Agora, fatalmente, se a compra de fato acontecer, as ações têm um potencial de valorização muito superior. E por fim, mesmo se essa compra então não avançar, as ações ainda estejam descontadas, talvez esse gatilho de você destravar um certo valor, talvez pode durar mais, afinal de contas todo o mercado sofre bastante com isso. Esse gatilho só iria realmente acontecer se de fato tivesse a venda, mas dependente do que acontecer, as ações estão baratas. Chegamos então ao final desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o caso da Braskem, seu grande potencial de valorização, torcer agora para que os acionistas majoritários pensem com carinho nessa proposta, porque de fato isso pode destravar um valor gigantesco para a companhia, embora a gente no Simpla já tivesse isso em mente desde um tempo passado. Então se você quer ter ali relatórios atualizados, ranking de oportunidades completos com todas as classes de ativos e até mesmo em renda fixa, e usando apenas 10 minutos do seu mês para investir de forma correta com os melhores analistas do mercado, é só você vir aqui na descrição desse vídeo para encontrar o link e se tornar um assinante do nosso clube de investimentos. Agradeço muito a sua atenção, não deixe de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo para poder distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo vídeo, muito obrigado e até mais. Valeu!